Vamos meditar na Palavra de Deus com a Núbia Siqueira. E havendo-se eles calado, respondeu Tiago, dizendo: Homens e irmãos, ouvi-me. Esse Tiago aqui já é uma liderança na igreja de Jerusalém nesse tempo, e ele é considerado uma coluna, né, na igreja primitiva. E eu comentei com vocês sobre alguns pontos que nós temos sobre Tiago. Conta-se que Tiago tinha os joelhos todos cascudos, grossos, de tanto que ele orava ajoelhado. Ele era conhecido como Tiago o Justo. Como esse é um nome muito comum em Israel, né? Você vai ver que muitas vezes a Bíblia tem que explicar quem é esse Judas. Esse Judas não é o que traiu, esse Judas é o fulano de tal, é o filho do Zebedeu, é o Alfeu, é o não sei, não é? Porque eles repetem o mesmo nome muitas vezes. Então, para descrever quem era Tiago e separá-lo dos outros Tiagos, falava Tiago o Justo, de maneira que a santidade dele era algo que se evidenciava, né? Porque você pensa que no meio de tantos homens, né, que seguiam a Jesus, que serviam a ele, nós temos os primeiros 12, depois nós temos os 70, e é uma multidão que crescia, e nesse tempo da igreja primitiva aqui, no Atos 15, nós já tivemos grandes movimentos de conversão em massa, né? 5.000, 3.000, então, quantos Tiagos haviam na igreja primitiva? Mas esse Tiago aqui tinha uma característica bem acentuada, que as pessoas sabiam. Quando falava Tiago, o justo, quer dizer, é ali o irmão do Senhor, né? E o que leva uma pessoa, eu fiquei pensando, né? O que leva uma pessoa a orar tanto, a buscar tanto a face de Deus, para ter essa santidade tão palpável na sua vida, a se tornar uma referência para as outras de temor, de fidelidade. O que leva uma pessoa a ter essa sede por Deus maior do que as outras? Eu vejo, às vezes, no nosso meio, gente que tem uma ambição, mas é uma ambição carnal, de ter a aprovação dos homens, de que tudo vá bem diante dos homens. Eu vou te dizer que diante dos homens é tão fácil, não tem dificuldade, não tem nenhuma dificuldade. Mas a ambição santa é você aparecer para Deus, sobressair para Ele, como aconteceu com Tiago, né? Eu fiquei meditando, né? Por que Tiago teve essa sede tão grande de buscar a Deus de uma forma maior, mais intensa que as demais pessoas? Eu não vou poder chegar a uma resposta conclusiva, mas eu tenho as minhas percepções. Imagina que Tiago, sendo irmão de Jesus, ele conviveu com Jesus mais do que todas aquelas outras pessoas, não é? Pode ter dormido por anos a fio no mesmo quarto, almoçado, jantado, tomado café juntos, não é? Feito serviço de casa junto, buscado madeira juntos com o pai. Ele pode ter vivido, imagina as dores de quando o pai morreu e está ali junto com a mãe. Ele conheceu um Jesus que as pessoas não conheciam. Mas na época que ele conheceu esse Jesus, que estava ali em carne e osso, dentro da sua casa, ele não cria nesse Jesus como Messias. A Bíblia fala que quando Jesus começou o seu ministério, está lá em Marcos 3, 21, né? Ele chamou os 12 e começaram os milagres logo no início. E a sua família, os seus, foram até ele e queriam prendê-lo, porque falaram que ele estava louco, fora de si. Você imagina, Tiago devia estar no meio desses irmãos. Então, quando você mergulha, sabe, no entendimento e na compreensão do quão falho,
você é, do quanto você já deixou a desejar, do quanto você já machucou as pessoas, o quanto você já pecou contra Deus, você não vê outra alternativa senão correr para Ele com todas as suas forças. Tiago deve ter experimentado aqueles 33 anos junto com Jesus de descrença, de incredulidade. Mas quando o Senhor Jesus ressuscitou, Paulo fala lá em Coríntios que o Senhor Jesus apareceu para Tiago. Eu não imagino como foi essa aparição, mas eu creio que foi aí que ele se converteu. E quem de fato se converte não tem tempo para ficar apontando o dedo para todo mundo e olhar todo mundo o que está faltando. A pessoa olha para si, já é trabalho suficiente. Lidar com o seu pecado, entender o poder do pecado na natureza humana já é trabalho demais para a gente, sabe, ficar fazendo picuinha, fazendo conta de coisa que não é para fazer conta. Então, Tiago foi esse homem que ele deve ter pensado, eu perdi 33 anos da minha vida. O que eu posso fazer agora por esse Jesus que eu desprezei, que eu maltratei, que eu ignorei? E nós também temos uma vida assim, basta olharmos para trás. É só olhar para o nosso passado. Não precisa nem ser um passado distante lá de quando nós éramos incrédulas. É esse passado de agora, próximo, recente. Quantas coisas nós fizemos que desagradaram a Deus? E aí, quando nós olhamos para a nossa pecaminosidade, não é para que a gente se sinta pior de todas as criaturas e ponto. Somos a pior de todas as criaturas, o maior dos pecadores, como disse Paulo. Mas isso me impulsiona a subir como aquela ave e ser aquecida pela presença de Deus e ser renovada pela presença dele. Porque de nada adianta eu ver o meu pecado e não fazer nada a respeito. Há o que se fazer, que é buscar a face desse Deus. Às vezes nós nos envolvemos mais em buscar as mãos de Deus que resolvem os nossos problemas do que a face dele. Quem, de fato, busca a face? Quem está interessado na presença. Não só nos benefícios. Nós podemos ter as mãos dele, nós podemos ter as promessas dele. Mas o melhor de Deus não são as suas promessas. O melhor de Deus é ele. É ter alegria nele. E mesmo se ele não fizesse nada na nossa vida, por ele, a vida já faria sentido. Mesmo que ele não nos concedesse nada, só de estar com ele, por ele ser quem é, já valeria a pena, né? Então, é um pouquinho da minha percepção sobre Tiago, né? Ele se levanta aqui, ele usa a mesma forma de cumprimentar as pessoas, né? Homens, irmãos, nós falamos sobre isso na meditação passada. E ele diz no 14, Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Então, ele lembra aqui do discurso de Pedro, é muito comum, é um recurso muito bom de oratória. Quando você vai pegar a palavra de uma outra pessoa, além de ser um recurso de oratória, é bonito, não vou falar elegante, mas é assim, é humilde. Quando você pega a palavra de uma outra pessoa e você encaixa o seu assunto no assunto dela, você pega o argumento dela e conecta com o seu. Aquelas pessoas que vão falar em conjunto em alguma coisa e elas vão... E a pessoa falou uma coisa aqui, ela ignora completamente o que o outro falou e ela vai falar o assunto dela. Pode ser que seja nervosismo, que ela tenha guardado os assuntos aqui, tudo quase decorado, então ela... Porque o normal não é isso. É você pegar a ideia do outro e desenvolver, e ir à frente. É como uma corrida de bastão.
um discurso é feito assim. Você passa o bastão, o outro vai mais um pouco, depois você pega e vai, e assim um vai passando para o outro. Se desenvolve a ideia, se estende a ideia, não se ignora aquilo que o outro está falando, né? É um fato reconhecido na comunicação. E é o que ele faz aqui. Porque é humilde isso é bonito. Ele toma o que Pedro falou. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios. Se ele é uma liderança da igreja, ele poderia chegar aqui e falar: olha, minha percepção a respeito desse acontecimento e de tudo isso é isso, isso, isso e isso. Mas não, ele vai em Pedro, ele honra o que Pedro falou, né? Pode parecer uma coisa simples para você, pode parecer uma coisa, mas quem de repente está conversando com o marido, está num atendimento, está numa reunião, a pessoa que está ali do seu lado, né, se não é seu marido, se é uma outra pessoa, ela falou alguma coisa, agora é a sua vez de falar, pega o gancho em algo que ela falou, aproveita algum argumento que ela usou, desenvolva a ideia dela. É uma forma de você honrar aquela pessoa. Ele honra Simão aqui, né, que é Pedro. Para tomar deles um povo para o seu nome. Uau! Olha isso. Olha que interessante. Então, Deus, quando usou Pedro para ir lá na casa de Cornélio e levar a palavra, abrir a porta para os gentios, era o Pai atraindo pessoas para si, porque ele queria dá-las para Jesus, para o nome dele. Imagina isso. Então, ainda hoje, Deus atrai pessoas, nós somos atraídas por ele. Por que nós estamos aqui? Porque um dia ele nos atraiu. Comportamento é algo que atrai ou repele. O comportamento de alguém pode ser algo que vai nos puxar para perto dela ou vai nos repelir. A gente vai querer distância. Por exemplo, tá perto de uma pessoa que está mascando chiclete o tempo todo. Normalmente, quem tem agonia vai querer distância, não é? Ou se a pessoa está com mau cheiro, ela vai te atrair ou vai te repelir? Vai repelir. Então, Deus nos atraiu para Ele. E Ele faz isso até hoje. Ele está atraindo pessoas. A palavra, quando é pregada, os testemunhos, quando são passados, é como se Deus estivesse se apresentando para aquelas pessoas para atraí-las. Por quê? Ele quer tomar um povo para o seu nome, como o Apocalipse fala lá. E várias passagens bíblicas, né? Porque Deus criou um povo, levantou um povo e deu esse povo para Jesus. Ele deu a igreja para Jesus. Por isso que Jesus ama tanto a igreja. É um presente que ele recebeu do Pai. Então, ele toma um povo para o seu nome. Então, a igreja não é para o nosso nome, a conversão das pessoas não é para nós. E isso deve ser um motivo que nos impulsiona a servir, a trabalhar, a ganhar almas, a evangelizar, porque as pessoas que chegam a Deus, chegam e glorificam o nome dele, estão sendo como anexadas, agrupadas nesse nome. Imagina o nome de Jesus, e nós somos um povo atraído e colado nesse nome, estamos colados no nome dele, né? O 15 fala: e com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Isso aqui é uma citação do livro de Amós, né, uma profecia. E o tabernáculo de Davi fala da exaltação do Senhor Jesus, né? Da exaltação dele como semente de Davi, como um descendente de Davi, digamos assim, né? Na genealogia terrena, porque
espiritualmente Deus não tem genealogia, ele é autoexistente, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, desde a eternidade, sempre existiram, mas Jesus ele é o único que tem, né? O único Deus que tem uma genealogia humana, e nessa sua genealogia está lá, Davi. Então, quando ele fala o tabernáculo de Davi, ele vai erguer esse tabernáculo. Esse tabernáculo está falando de Deus erguer um povo, uma igreja para si. Ele está erguendo esse tabernáculo, que antes estava em ruínas. Os gentios conheciam alguma coisa a respeito de Deus? Não, como nós antigamente, não conhecíamos nada. Éramos completamente ignorantes, cegos, né? Pensávamos de maneira estúpida com respeito às coisas de Deus. Nós estávamos ali, caídos. Mas, através de Jesus, esse tabernáculo está sendo erguido. O tabernáculo de Davi está sendo erguido. Antes, o povo de Israel tinha muito orgulho de ser o povo da aliança com Deus e o povo do templo, né? O orgulho de todo o judeu era: nós temos o templo, é aqui que Deus desceu, a glória dele desceu, é aqui que se fazem os sacrifícios que ele aceita. Esse é o lugar que ele falou que estarão abertos os seus ouvidos, atentos, né, os seus olhos. É esse o lugar. Então eles tinham esse orgulho. Aí de repente eles abandonaram a Deus. E eles perderam a razão do seu orgulho, eles perderam o templo, eles perderam a terra. Porque essa é a terra prometida, acabou, perder a terra também. E por isso que eu entendo que Deus, o Espírito Santo na palavra aqui, não fala o templo erguido por Salomão, fala o tabernáculo de Davi. O tabernáculo de Davi, que era uma configuração diferente do templo de Salomão. Nós temos o tabernáculo de Moisés, nós temos o tabernáculo de Davi e temos o templo de Salomão. 3 templos distintos, com rituais também distintos. Quando você compara Êxodo 25 até o 40, desde o momento que Deus decide morar com o povo no deserto, estabelece os elementos do templo, estabelece como o tabernáculo seria construído, que era um templo, um santuário, né? Seria construído. Você percorre ali até o final, como Moisés entrega, porque nós temos a descrição de como deveria ser e nós temos a descrição de Moisés. Assim foi feito, né? Do 25 ao 40 é muito interessante você ler. E aí você vai perceber os elementos e a forma como se servia. No tabernáculo de Davi você vai ver uma diferença. E eu vou deixar a diferença para dever de casa, porque eu não vou falar, né? Porque senão eu não termino a meditação. E você chega no templo, também há uma grande diferença. A quantidade de pessoas que entram, os elementos, não é? Você não se você comparar Crônicas com Êxodo, você vai ver que tem uma diferença. E aí você pode perceber por que Deus fala do tabernáculo de Davi. Davi tinha mudado algumas coisas através do Espírito Santo, né? Não estou falando o que ele fez da cabeça dele. E isso agradou a Deus. A forma como se cultuava na época de Davi agradou a Deus. Então não é só com respeito à exaltação de Jesus como semente de Davi, como descendente de Davi. Vai ainda além disso, né? E aqui está o 17, que é também muito interessante. Para que o restante dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas. Ele falou que vai voltar, né? O 16 fala isso: voltarei, reedificarei o tabernáculo, ou seja, ele vai fazer, a obra é dele, né? E aqui ele fala para que o restante dos homens. Então você entende que Deus tem um número. Eu não gosto daquela ideia de que pessoas às vezes
afirmam, né, que Deus é soberano, mas não é tão soberano assim. Que ele tem poder, mas não tem tanto poder assim. Que o homem pode limitar a soberania de Deus. Que o homem pode frustrar os planos de Deus. Às vezes, nós pensamos dessa forma equivocada. Às vezes, nós temos pensamentos a respeito de Deus que são completamente humanos. Os nossos pensamentos humanos não servem de nada diante de Deus. O que nós precisamos para entender um pouquinho, não dá para você entender tudo da natureza de Deus, mas para entender um pouquinho sobre quem Deus é e como Ele age, nós precisamos de pensamentos divinos. Muitas vezes eu já me peguei com pensamentos humanos a respeito de Deus, tipo assim, parece que Deus é pego de surpresa com alguma situação, parece que Deus tem que mudar os planos. Nós mudamos os nossos planos todos os dias. Você hoje talvez tenha um plano, você já acordou e pensou, eu vou fazer uma faxina na igreja, eu tenho uma consulta, eu vou atender aquela pessoa. Todos os nossos planos são feitos? Todo dia nossos planos são frustrados, é ou não é? Todo dia a gente tem que mudar de plano, não tem? Por quê? Porque nós somos gente, humanos. É o nosso mundo limitado. Mas como eu posso pensar que Deus é assim? Como eu posso pensar que Deus está limitado à minha vontade? Aqui você vê a soberania de Deus. Existe um número de salvos. E esse processo de evangelização, de erguer esse tabernáculo, erguer essa igreja para Jesus, vai chegar num determinado ponto, que Paulo chama a plenitude dos tempos. Ele usa essa expressão, vai chegar à plenitude dos tempos. Nós não sabemos quando será essa plenitude. Hoje nós trabalhamos para que esse povo se ajunte para Deus. Hoje nós somos cooperadores dele para reerguer esse tabernáculo caído. Mas vai chegar um momento que esse número chega no limite. Então, ninguém vai ser salvo de repente e pegar Deus de surpresa. E chegar lá no céu e ele, uau, você conseguiu, você chegou aqui. A gente fala isso para as pessoas que chegam à igreja. Que bom você veio, que surpresa, eu não esperava que você viesse ao culto. Você acha que Deus é assim? Uau, não esperava que você viesse crer em mim. Não, a obra é toda dele, ele coloca a fé, ele coloca o arrependimento, ele faz tudo. Ele faz tudo, ele é soberano no seu poder, na sua vontade. Então, a soberania de Deus é mostrada na natureza, é mostrada em tudo. Qual a participação que eu tenho no sol que nasce todos os dias? Você pode estar na cama, você pode nem lembrar que o sol existe. Ele vai nascer, porque Deus um dia decretou que ele nascesse todos os dias. Ele vem nascendo há quanto tempo? Não está no nosso poder. Só que muitas vezes a gente leva esse nosso empoderamento, porque nós estamos num tempo de empoderamento. Quanto mais o homem se empodera, mais ele descrê da soberania de Deus. Tudo é Deus, nada é a gente. Então, entender isso, que Deus tem um tempo, ele tem um povo e ele trabalha para que esse povo chegue ao conhecimento da sua palavra. Quando Manassés se desviou, você olha lá como o pior rei que Israel já teve, o mais cruel, malvado, uma pessoa sem temor, todos os adjetivos ruins a gente pode dar para Manassés. Mas Deus um dia tinha. Já na sua
já na eternidade. Ele já tinha na sua memória, no seu conhecimento, Manassés vai voltar. Para os homens, para aqueles que estavam ali vivendo nos dias de Manassés, aquilo era a coisa mais horrível. Nunca mais esse homem vai voltar. Nunca mais esse homem aqui vai se arrepender. O arrependimento de Manassés pegou Deus de surpresa? Não. Adão e Eva, quando pecaram, nossa, e agora o paraíso? E agora? Vamos pensar o que a gente vai fazer. Foi assim? Não, ele já sabia. Ele já sabia. Né? O seu conhecimento é ilimitado. E um versículo que eu gosto muito, eu pensei em muitos versículos, né, para falar sobre a soberania de Deus com esse texto. Eu gosto muito de Romanos 10, 20, que é uma citação de Paulo ao livro de Isaías, né? Fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Paulo é a maior prova disso, porque ele saiu determinado a matar os cristãos em Damasco. Nós meditamos nisso em Atos 9. Ele estava procurando por Deus? Ele estava, eu vou me arrepender que eu estou fazendo uma maldade. Foi isso? Não. Ele não estava procurando a vontade de Deus, ele queria fazer a vontade dele. Ele estava pronto a agir de acordo com as suas convicções, não as convicções de Deus. Ele queria obedecer ali o que estava escrito naquelas cartas. Ele tinha autorização para arrastar, para prender, para açoitar, para matar. Ele tinha autorização, ele saiu para isso. Mas o que acontece em Damasco? Esse Deus soberano que faz o que ele quer. Bem-vindo, prazer. Derruba Paulo ao chão. E aquele tombo era o tombo da soberania de Deus. É o que acontece na nossa vida. Ele se revela para aqueles que o buscam e ele se revela também para aqueles que não o buscam. Ei? Entendeu isso? Esse é Deus. Então, aqueles que já desde a eternidade já estão incluídos no povo de Deus, aqueles nomes, aquelas pessoas, por mais perdidas que elas estejam, vai chegar um momento que elas vão se dobrar, que elas vão se curvar, que elas vão se arrepender, porque Jesus disse que nenhuma das ovelhas que foram dadas para ele perdeu. Nós perdemos ovelhas todos os dias, ele não perde uma ovelha. Não é glorioso isso? Isso é maravilhoso. Né? E agora vem um outro versículo para deixar a gente assim, uau! Né? Você toma de um lado, toma do outro, olha que coisa linda. Conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo todas as suas obras. O que Deus está fazendo hoje é o que ele já sabia que ia acontecer e que ele ia fazer há trilhões de anos atrás. Eternidade, nós estamos acostumados com o calendário, que é uma medida de tempo. Nós medimos o tempo em dias, semanas, meses, anos, né, séculos, milênios. O dono do tempo está acima. Um dia eu expliquei isso para vocês. Ele é onitemporal. Ele está acima do tempo. Ele criou o tempo. Então, quem cria o tempo não está... Quem cria alguma coisa não está sujeito à sua criação. Então, Deus está aqui, o tempo está aqui. Nesse tempo aqui, que nós não podemos falar de anos, séculos, eternidade, num tempo infinito, já estava ali, na mente de Deus, tudo o que ia acontecer. O que a gente está apavorado, preocupado, meu filho que não se converte, minha família que está ali, tenho um familiar que está doente, eu tenho uma situação tão grave, e a gente está sem dormir, ansiosa, desesperada, aflito, o que vai ser amanhã? Tudo já aconteceu. Tudo. Para Deus tudo já aconteceu. Não fica maluca não, mas Imagina isso. Porque se ele não soubesse, se eu imaginasse, se eu cresce num Deus que não sabe o que vai acontecer, que está sujeito à minha vontade, peraí, o que eu vou fazer vai pegar Deus de surpresa. Peraí, esse Deus
não é o Todo-Poderoso. Ele não é onisciente. Ele não tem os atributos que ele diz ter. Quando ele diz aqui, conhecidas são a Deus, desde o princípio. Aí eu tenho um versículo que eu amo, Isaías 46:10. Isaías corresponde a Paulo no Novo Testamento. Isaías é aquele que fala, o 46:10 fala, que anuncio o fim desde o princípio. A gente precisa do fim para entender né? A gente precisa de cada pedacinho da história para entender as coisas. Mas Deus, lá no princípio, ele já anuncia o fim de todas as coisas, de tudo, né? E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então você pode frustrar a vontade de Deus? Eu posso? O nosso irmão que resiste a se converter pode? Não pode, ninguém pode, né? Não é maravilhoso esse versículo? Não há surpresas para Deus, não há nenhuma surpresa, nada pega ele de emergência assim. Nós temos as nossas emergências e agora a gente leva as mãos à cabeça, o que eu vou fazer? Deus nunca leva a mão à cabeça, nunca, né? O 19, por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Então, quando eu imponho para as pessoas algo que Deus não pede, que Deus não quer, eu estou perturbando as pessoas. Uau, né? Interessante isso, né? Cuidado com os conselhos, cuidado com o que se fala para as pessoas, porque senão a gente está pretendendo ajudar e está perturbando, está colocando um fardo, está atrapalhando, né? Ele está dizendo que os cristãos, os gentios que estavam se convertendo ali, não deveriam receber o fardo da religião judaica. Eles não precisavam fazer circuncisão, eles não precisavam fazer dieta alimentar, eles não precisavam cumprir todas aquelas cerimônias de lava a mão toda hora, não, nada disso, né? Se você falar para eles fazerem isso, vocês estão perturbando essas pessoas. O 20, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Então, se por um lado eles não precisavam observar os rituais cerimoniais, a circuncisão, como aqui uma forma didática, ele está falando assim, não precisa dessas coisas, mas eles precisam observar isso. Isso aqui continua valendo, né? Porque nós temos uma tendência de simplificar as coisas de um modo favorável à nossa carne. E aí, tipo assim, não precisa, não? Então vamos anular todo o Velho Testamento, a gente já não quer mais nada e a gente, não é? Porque não tem cristãos assim hoje? Aqui é uma forma de dizer, não, peraí, vocês têm que dar atenção àquilo que pode ser uma impureza, uma contaminação para o corpo, um pecado, né, de natureza moral. E ele fala aqui da contaminação dos ídolos. Quando nós lemos a carta de Paulo aos Coríntios, explica muito bem sobre o que acontecia naquela época. Os ídolos recebiam muitas oferendas, muitos sacrifícios. E esses sacrifícios eram vendidos. Os sacerdotes lucravam com esses sacrifícios. Como a carne lá em Corinto que ia para o mercado. Lembra que Paulo orientou com respeito a isso? Então, as contaminações dos ídolos. Claro que isso para a gente hoje fala de outras contaminações. O mundo tem seus ídolos modernos e nós podemos nos contaminar com esses ídolos. Se o povo do passado se contaminava com ídolos através da carne sacrificada, das comidas sacrificadas, das festas que eram dedicadas aos ídolos, hoje os ídolos modernos têm também as suas contaminações, né? Eu sugiro que, se alguém quiser ver sobre idolatria, a gente estudou isso lá em Corinto muitas vezes, né? Da fornicação, ou seja, é uma palavra que engloba todos os pecados sexuais, a prostituição, o adultério, relações sexuais ilícitas, práticas pervertidas sexuais,
O termo fornicação diz respeito a tudo que está ligado à vida sexual. E se nós olharmos hoje, o mundo melhorou ou piorou com respeito à perversão sexual? Muito, muito. E práticas hoje que são tidas como normais, antigamente eram aberrações. Mas a sociedade, a cultura moderna trabalharam de tal forma que hoje as pessoas falam que é comum, você não tem problema nenhum. Você vê hoje casais que aceitam práticas tipo relação sexual a 3. Hoje isso é uma coisa comum no mundo. Você se assusta de ver, mas é normal. A pornografia, a masturbação e tantas outras coisas. Tudo se engloba nesse termo de fornicação. Né? Então ele está falando para se abster da contaminação dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado. Os animais, o normal de se matar um animal é de derramar o sangue do animal, não é? É o tipo de morte comum. Quando se mata por sufocamento, significa que o sangue continua naquele corpo. E ao comer daquela carne, você estará comendo o sangue. Né? E aí ele reforça ainda a proibição de se comer o sangue. O sangue é tido de Gênesis, o início, até o fim, como o maior símbolo da vida. Né? Não é só por questões de higiene. Tem gente que fala assim, não pode comer sangue por questões de higiene. É muito mais profundo, muito mais. O simbolismo do sangue vai além. Você vê que a salvação do ser humano passa pela purificação da sua alma com o sangue. Então, o sangue, eu prometi um dia fazer uma meditação falando do sangue. O sangue é algo extraordinário. Né? Quando você medita sobre ele na Bíblia, você entende sobre expiação, redenção, perdão. Você entende a obra de Jesus. Né? Então, continua valendo isso, né? Proibição do comer o sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas Escrituras. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, o chamado Barsabás, e Silas, homens distintos entre os irmãos. Quando ele fala sobre Moisés, né, que desde os tempos antigos, cada cidade tinha sua sinagoga, e na sinagoga era pregada a lei de Moisés. Então, Tiago está falando do que aqui? Olha, os judeus já conhecem bem sobre isso. Eles sabem sobre a contaminação dos ídolos, eles sabem sobre a carne sufocada, os animais sufocados, sobre a preciosidade do sangue. Os judeus sabem sobre isso, porque isso é pregado, todos sabem, eles estão lá ouvindo, mas os gentios não sabem. Então nós precisamos escrever para eles, nós precisamos orientá-los com respeito a isso, porque os judeus têm essa formação já há milênios, mas os gentios não, eles vêm de uma outra cultura. E aí nós entendemos que as pessoas têm um pano de fundo cultural diferente, e isso deve ser considerado. Tiago aqui está querendo mostrar, nós precisamos explicar isso de uma forma bem clara para os gentios, porque eles não entendem. E é normal que eles não entendam. Por quê? Eles não nasceram como nós nascemos, ouvindo isso o tempo todo. Nós já crescemos com os nossos pais, matando o animal de forma correta, mas os gentios não. O que eles aprenderam? Quem aqui, de repente, aprendeu a comer chouriço de sangue quando era criança? Todas as vezes que se matava o porco, separava o sangue para fazer uma comida, né? Então, é isso que o Tiago está falando. Vamos explicar para os gentios porque eles não entendem isso. Para os judeus não é necessário. Então, eles escolheram 2 homens aqui, que é Judas e Silas, para levar a carta. Nós vamos escrever. Olha só, o concílio chega ao final e nós vamos escrever. E Lucas
vai mostrar o que foi escrito. Olha só como esse concílio foi importante. Mostrou como iniciou o concílio, o que foi discutido no concílio e a resolução do concílio, e depois coloca escrito. Aqui está escrito tudo que foi decidido no concílio, né? Mas aí você pensa assim, que eles vão mandar para Antioquia. Mas Paulo e Barnabé não iam voltar para Antioquia? Não iam? Antioquia era longe, era uma viagem demorada. Por que é que tem que mandar essa carta por outra pessoa? Não poderia ser Paulo e Barnabé levando a carta? Porque eles saíram, deixaram a igreja lá esperando. Nós vamos a Jerusalém para resolver esse problema. Aí, de repente, chegam os dois com a carta. Nós já fomos, está aqui a carta. Alguém poderia falar assim, foram vocês que escreveram essa carta, vocês estão nos enganando. Olha só o cuidado para que não levantasse suspeitas a respeito da decisão do concílio. Houve um cuidado em Tiago, isso é sabedoria, não é? Vocês podem voltar agora com Paulo e Barnabé e escolheram os melhores homens na altura, vai falar mais embaixo do caráter dele, aqui fala que são homens distintos e mais abaixo vai falar também, porque não eram homens para se duvidar, eram homens de caráter, respeitados. Então, eles voltam junto com Paulo e voltam com a carta, e eles vão ler essa carta, para que ninguém duvidasse, foi Paulo, foi Barnabé. Então, essa reflexão aí com respeito a fazer as coisas de um modo transparente nos ajuda muito também na obra de Deus, porque a gente está lidando com almas, com coisas tão preciosas. Nós lidamos com gente, muitas vezes, que tem um entendimento bloqueado, né? A gente está lidando com pessoas que às vezes não entendem bem as coisas. E aí você tem que fazer tudo muito claro. Porque se tiver uma margenzinha de dúvida, coloque em xeque. Se aquelas pessoas chegassem e falassem assim, não, isso não foi concílio, coisa nenhuma, isso aí não foram os apóstolos, coisa nenhuma, não seria validado aquele concílio. Isso para o nosso testemunho. Quando nós fazemos qualquer coisa na obra de Deus sem transparência, leva dúvida. E as pessoas podem duvidar da idoneidade da palavra, a idoneidade da instituição, da igreja, dos pastores, por causa de uma pessoa que não foi transparente, né? Então, eu vou terminar aqui, que Deus abençoe a todos.